Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que Deus continue nos abençoando. Pai querido e eterno, meu Deus, glorificado seja o teu nome. Tu és santo, digno de louvor, de honra, de glória, de adoração. Pai eterno, Pai fiel, Pai justo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Pai, não para falar aquilo que eu quero e nem aquilo que eu desejo, mas estou aqui para falar aquilo que o Senhor quer que o seu povo ouça. Precisa de ouvir, carece de aprender. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos, Pai, que foi tudo através do teu Espírito que se manifestou no teu Filho, Jesus, para cumprir o propósito que o Senhor determinou no seu coração. E eu estou aqui, nesta mesma função, para cumprir aquilo que o Senhor propôs no meu coração, para que o teu povo possa ouvir não aquilo que vem de mim, mas aquilo que vem do Senhor. Que o Senhor sabe o que é o melhor para nós. Sabemos que tudo foi através de seu Filho. E que o teu Espírito agora habite em nós. Pai querido e eterno, eu te agradeço. No seu nome, Santo, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Amém. Meus amados irmãos, estamos aqui em graça, pregando o Evangelho em graça, né? Mais um dia, mais uma nova mensagem. Ontem eu não pude postar porque eu saí para um frete de manhã. Graças a Deus. Estamos aqui, mais um dia, mais uma nova mensagem. Nós estamos falando sobre ordenanças e mandamentos, aqui, em Colossenses. Ó irmão, louvado seja o nome do Senhor. E nós pregamos ali até o capítulo 6, 8, até o capítulo 8, né? Onde fala, não permita que outros lhe estraguem a fé. Hoje é dia 8, né? Não, hoje é dia 26 de 1 de 2023. Nós ficamos no versículo Colossenses 2, versículo 8, onde diz aqui, não permita que outros lhe estraguem a fé e a alegria com suas filosofias erradas e superficiais, baseado em ideias e tradições humanas, né? Humana. E nos rudimentos elementares deste mundo, em lugar daquilo que Cristo disse. Olha, irmão, essa sabedoria, essa filosofia aí, esses estudos, esses teólogos, a palavra de Deus aqui está dizendo que vocês não permitam que outras pessoas, quem ensina, lhe estrague a fé e a alegria com a sua filosofia errada e superficiais, baseada em ideias e tradições humanas. Ó, irmão, isso é uma filosofia superficiais. Não é exata, não é correta, não é a verdade, irmão. Eles não andam na verdade, eles não pregam a verdade, eles não vivem a verdade. Eles não querem que a chamada igreja, o povo de Deus, eles não querem que o povo de Deus chegue ao pleno conhecimento. Por quê, irmão? Porque trazendo o conhecimento, irmão, vocês vão descobrir que dízimo nunca foi dinheiro. Que dízimo era dado uma vez no ano. Que dízimo se comia na presença de quem você dava com os irmãos. Era o alimento. Dízimo era para os judeus, nunca foi para os gentios. Os gentios não tinham obrigação de dar dízimo. Por quê? Porque eles não criam em Deus, eles não tinham lei, está lá em Romano. Os gentios andavam sem lei.
E o povo de Deus, está lá em Éfeso, capítulo 2, do versículo 11 em diante. O povo que se chamava de Deus, eles estavam sem Deus e afastados de Deus no mundo, porque vivia nas suas transgressões, nos seus pecados, não obedecia a Deus. É tanto que Jesus veio e eles mataram Jesus. Então ele estava sem Deus no mundo. Dizia que era povo de Deus, mas não obedecia. Não é o que a igreja evangélica faz hoje, não é o sistema evangélico que vai hoje. Está aqui eu destruindo a mentira deles com a verdade da palavra de Deus. Ó, irmão, ordenança e mandamento, tudo isso Jesus já fez e aboliu lá na cruz do Calvário. Ele aboliu todos os preceitos da lei, Jesus aboliu. Ele fez uma nova aliança, ele fez uma nova lei, é a graça. Todos nós estamos debaixo da graça. Agora, nem todo mundo pratica e vive a graça, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Ó, irmão, esse negócio, a pessoa pregar a lei de Moisés a você, ela está fazendo você de judeu, ela está voltando você lá na época que Jesus estava. Porque você nasceu, nem lei não existia mais, existe a lei do Congresso aqui do nosso país, mas a lei espiritual, a lei de Deus, você nasceu, irmão, tem 40, 30, 50, 60 anos atrás, quantos séculos não já passou? Quase 2 milênios, irmão, que Jesus morreu. Então, tem que ler a Bíblia, irmão, e respeitar o texto, o contexto. Ó, irmão, todos esses estudos desses homens são filosofias vãs, superficiais, errada, errônea, não é correta, é errada. E são costumes e tradições humanas, não vem de Deus, irmão. Tá aqui, tá dizendo, olha, erradas e superficiais, baseadas em ideias e tradições humanas. Ó, irmão, não vem de Deus. Isso não vem de Deus. É da própria imaginação deles. Eles faz tudo na mutretazinha, num gabinete, baseando como vão destrinchar a Bíblia, pegar versículo fora de texto e de contexto, para enganar vocês e manter vocês presos lá com a mentira, irmão. Também, irmão, existe muitas pessoas aí na graça de Deus, dizendo que prega graça pura, verdadeira, prega graça mais do que Paulo, tem esclarecimento mais do que Paulo, porque no tempo de Paulo, ele prega que Paulo estava desenvolvendo a graça. E agora, Paulo estava escrevendo essas epístolas. E cita que essas epístolas, a epístola de Gálatas não foi lida em Éfeso, a de Éfeso não foi em Colosso, a de Colosso não foi em Filipenses, a de Filipenses não foi em Coríntio, a de Tito foi lá com Tito, né? Só que é o seguinte, irmão, a de Tessalonicenses foi lá, não foi lida nos outros cantos, só que nós temos esse conjunto hoje, temos condições de pregar a graça 100%, e as pessoas não pregam, irmão. Por quê, irmão? Porque também virou um sistema religioso que ilude o povo, que ludibria a mente do povo, com as suas filosofias vãs, com ainda a tradição do sistema pentecostal religioso. Por quê, irmão? Porque ele diz que a religião evangélica prega o Cristo da mão furada e ele prega o Cristo ressuscitado. Irmão, isso é heresia. Pregar Jesus Cristo hoje é heresia. É o próprio Deus que habita em nós. Jesus já veio no ano 70, arrebatou a sua igreja, julgou Israel, arrebatou a sua igreja, foi assunto ao céu, chegou lá no trono, entregou o reino ao Pai dele e sentou à direita de Deus. Quem está no trono reinando hoje é Deus. Pregar Jesus hoje, nos dias de hoje, é uma heresia, irmão. É uma blasfêmia.
mas eles dizem que estão pregando a graça. Eu assisto as lives aqui, o cara disse que nós estamos... O sangue do ressuscitado nos lavou lá na frente, aí ele disse que o ressuscitado não tem mais sangue. Como é que... Nós estamos na coberta no ministério do ressuscitado. Irmão, é apenas o SUS falando do mal lavado. Eu sei que tem muita gente que não vai receber essa mensagem, vai dizer: esse irmão é um herege, esse irmão é um desviado, esse irmão não entende de Bíblia, esse irmão está afastado, apostatou da fé. Não, meu irmão, não apostatei da fé. Quem apostatou da fé é esses aí que estão pregando, dizendo que você tem que estar debaixo do Cristo. Irmão, Jesus de Nazaré era o próprio Deus, era o Espírito dele, aqui na terra, manifestado, o próprio Pai manifestado como filho, mas ele não podia exercer a função de pai, ele exercia a função de filho. Hoje, esse mesmo Espírito, eu já li para vocês, estou cansado de mostrar a vocês, Romanos capítulo 8, versículo 9 em diante, do 9 em diante. Está dizendo que o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos habita em nós. Olha, se habita em nós. Aqui, olha. Olha, vou só trazer aqui, ó. Romanos, olha. Romanos capítulo 8, olha. Olha, 8. Tá aqui, olha. Versículo 9, 10, ou 11, olha. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Ó, irmão, ele ressuscitou ou não ressuscitou? Está dizendo que aquele mesmo Espírito, que era Deus, que habitou naquele corpo de Jesus Cristo e ressuscitou ele dentre os mortos, também ressuscitará o nosso corpo mortal pelo seu Espírito. Ó, irmão, esse seu corpo, você que não conhece essa palavra, Paulo estava falando, vós quem? Os romanos, irmão, tem que respeitar a época. Paulo estava escrevendo para os romanos. Então, nós sabemos que nós somos descendentes daquele povo. Nós já nascemos com o Espírito já nasceu dentro de nós. Agora, nós não andava na graça porque nós não conhecíamos essa palavra. Quando é que você está tendo conhecimento? Agora, irmão, que você está lendo, que você está chegando no pleno conhecimento através da palavra. Jesus disse, vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Quem limpa o crente, irmão, é a palavra. É a água limpa pela palavra. Está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 26 e 27. Lavado pela água limpa pela palavra, e a igreja é santa, sem ruga, sem mácula, sem defeito, irrepreensível, sem coisa alguma. Está lá, irmão, a igreja de Cristo. Olha, a igreja de Cristo, irmão, ela é uma só. Jesus, quando estava vivo, disse assim, está no plural, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ó, irmão, tem gente que não sabe nem o que é as portas do inferno. Você sabe o que? Eu vou te trazer um esclarecimento. Você sabe o que é as portas do inferno? Aí, você sabe o que é? Tem crente que morreu sem saber o que é isso. Você sabe o que é as portas do inferno? É essas placas de denominações que bota lá uma placa igreja evangélica e lá não ensina a verdade. Essas são as portas do inferno que não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Era isso que Jesus estava mostrando, mas o povo não entendeu, nem naquela época, nem hoje, nos dias de hoje. O povo não entende, o povo evangélico não entende que as portas do inferno são essas denominações, essas placas de igreja que se diz ser protestante,
que se diz ser evangélico e que prega a verdade e que segue a Jesus, pregando uma mentira que não é para seguir Jesus e não é para pregar Jesus, é para pregar o próprio Deus. É Deus mesmo que habita em nós, é Deus mesmo que domina. Nós estamos no reino de Deus. O reino de Jesus, irmão, ele durou do nascimento dele até o ano 70, quando ele veio e julgou Israel. Em corpo físico, durou até o ano 33, quando ele morreu. No corpo físico. E depois da morte dele, ele se manifesta de duas maneiras. Uma espiritual, para o apóstolo Paulo, uma luz. Paulo pregando em 2 de Timóteo, no capítulo 6, no versículo 16, ele diz que o Deus que mora numa luz inacessível, onde homem nenhum jamais viu e jamais verá. E as pessoas pregam aí, irmão, que viu Jesus. Ó, irmão, eu vou dizer uma coisa a você. O povo daquela época, que Jesus estava vivo, aquele povo viu. Aquele povo viu. Depois que ele morreu, ele teve duas manifestações. Uma luz muito forte ao apóstolo Paulo, em espírito, a manifestação do Espírito, do Filho de Deus, do Cristo ressuscitado. E ele apareceu para aqueles que andavam com ele, para os 11, que Judas já tinha morrido, depois escolheram o outro. Para aqueles, ele ainda apareceu, ele ainda se revestiu, ele ainda reencarnou naquele corpo de carne, aonde ele aparece a Maria, lá no túmulo, aonde ele aparece a Pedro e a João e alguns discípulos, lá na praia, aonde ele aparece quando eles todos estavam reunidos, 11, não sei se já tinha escolhido o outro, Matias, e outro, irmão, no caminho de Emaús. 2 andando no caminho de Emaús, o maior evento da face da terra, irmão. Jesus ressuscitado, andando com eles, falando com eles, mas eles não enxergavam, não conheciam, irmão. Não é o que a igreja evangélica faz. Diz que está andando com Cristo, diz que é de Cristo. Irmão, pensa aí. Deus, o próprio Pai morando neles, e eles dizendo que ainda está em Jesus de Nazaré. Diga aí. Irmão, essa Bíblia não foi escrita hoje, não. Ontem, não. Os eventos não aconteceu. Faz quase 2000 anos, irmão, que aconteceu. Temos que respeitar o tempo da Escritura. A Bíblia, irmão, ela tem muita linguagem de figura. Nós temos que entender essas linguagens de figura, de que é que se relatava, de que é que se falava. Muitas vezes na Bíblia diz que o mundo já é do maligno. É do maligno. Irmão, quando diz o mundo é do maligno, não é o mundo não. O mundo peca? Não. Quem peca é as pessoas. Então, quando fala mundo, estava se falando das pessoas. O mundo é do maligno. De quem? Das pessoas que andam no mal, que faz o mal, que pratica o mal, que não segue a verdade. Então, isso é uma linguagem de figura. Isso é uma linguagem de figura. Tem outra passagem que fala sobre José, que diz que o sol e a lua iam se curvar a José. Isso é uma linguagem de figura. Irmão, você já viu, você já imaginou como seria o sol, que ninguém chega perto do sol? Como seria o sol se curvar um ser humano? Isso é uma linguagem de figura. Irmão, o sol era representado pelo pai de José, a lua, a mãe. As estrelas, os irmãos, que se curvaram diante dele quando governador no Egito.
está se falando de poder, de autoridade, irmão. O sol e a lua, na época de Jesus, era quem? Era o poder romano, irmão. A lua, à noite, era as trevas, irmão. Então, tem que entender a linguagem de figura, que era para ver o que é. O sol não dará mais a luz, por quê? Porque as trevas tinham tomado de conta, o sol não brilhava mais. A verdade de Deus não brilhava mais na época. Na época que Jerusalém foi invadida. Por quê, irmão? Porque aqueles irmãos daquela época se apostataram da fé, se entregaram à idolatria. Jesus permitiu. Jesus veio julgar Jerusalém. Jesus veio julgar o seu povo e julgou. O julgamento na Bíblia era para o povo de Israel. Não era para a igreja. A igreja não tem nenhuma condenação. Paulo disse, porquanto agora, na época da escrita, lá em Romanos 8:1, porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, não andam nos desejos da carne. E o que era os desejos da carne? Era andar nos preceitos de Moisés. E o que é que aquele povo fazia para santificar a sua carne? Que eles andavam nos desejos das suas próprias concupiscências, nos desejos carnais, nas suas vontades carnais. O que era, irmão? Eles andavam na idolatria, eles andavam na feitiçaria, eles andavam bebendo, eles andavam praticando tudo que era pecado da lei, eles andavam praticando. Então, hoje, o que trazendo para os dias de hoje, irmão, aquele povo lava, aí eles faziam as abluções, os votos, as campanhas, levavam os cordeiros, se batizavam nas águas. Para quê, irmão? Para purificar aquelas imundícias que eles praticavam. E hoje, irmão, trazendo para os dias de hoje, o que é que hoje as pessoas fazem que transgride a graça de Deus? São as obras da carne, irmão. Não é? Pronto. O sistema evangélico faz o quê? Tudo que era preceito da lei, eles fazem para você, dizendo que você santificou porque você passou pelo batismo, seu velho homem fica nas águas, é mentira, fica na cruz. Né? Comendo pão para ter comunhão com Deus, quando ele já mora dentro de você, o Espírito dele já mora dentro de você, você já tem comunhão, não podia Jesus, o Espírito de Deus vir morar em você se você não tem comunhão com ele. Dizendo para você ir buscar o Espírito Santo, porque você não tem o Espírito Santo. Tudo que é da lei de Moisés, dando o dízimo, que era, eles transformaram o dízimo em alimento, até maquininha de cartão, até Pix eles aceitam, dizendo que você tem que dar 10% do seu salário, que é mentira, que dízimo na Bíblia, a gente tem que ler, tem que trazer tudo em esclarecimento. Dízimo na Bíblia, irmão, era alimento. Era alimento na Bíblia. Tinha 3 funções o dízimo. Era para sustentar a tribo de Levi. Primeiro, o dízimo era dado uma vez no ano. Se juntava 10% da plantação das 12 tribos para sustentar a tribo de Levi, que eles não tinham terra para plantar, não foi dada herança para ele, então ele sobrevivia do alimento arrecadado dos 10% das outras tribos. Certo? Então, o dízimo era o alimento, era 10%, era para sustentar a tribo de Levi, para sustentar os pobres, as viúvas, os estrangeiros e os necessitados. E para que tivesse mantimento na casa do Senhor, para que alguém chegasse com necessidade, precisando, chegasse ao povo de Deus, eles poderiam servir com esses dízimos. Isso era alimento, nunca foi dinheiro. E tem mais, vou lhe dizer, Deus nunca pediu dinheiro a ninguém e nenhum dinheiro nunca chegou no céu. Ó, irmão, quando as pessoas pedem dízimo, dizendo que é para Deus, é mentira, irmão, é para a instituição, é para aquela placa daquela igreja, é para os pastores lá, para os bichão que sentam lá atrás, lá em cima,
num altar, num púlpito que ele chama de altar, e lá eles dizem que lá eles são os homens santos de Deus. É mentira, irmão. São um bando de estelionatário, mentiroso, hipócrita. Ele sabe tudo disso, mas não quer trazer a verdade, porque a verdade liberta o povo. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Quando é que ela liberta, irmão? Quando ela conhece que você pratica. Olha, eu conheço, mas eu não pratico. Ela me libertou? Não. Eles conhecem, mas eles não praticam, ela não liberta eles. Por quê? Porque eles estão presos no dinheiro. Eles querem saber de arrancar dinheiro de vocês. Ó, irmão, os dois piores sistemas mundial é sistema político e sistema evangélico. Sistema político, irmão, ele é profano, ele é um sistema cruel, porque eles arrancam dinheiro do povo, enganando o povo, dizendo que está lutando a favor do povo, mas está lutando contra o povo, não é a favor do povo. São raça de ladrões mentirosos, os políticos são uma raça de ladrão mentiroso, que engana o povo, dizendo que trabalha para o povo, e lá eles ficam maquinando naqueles gabinetes dele, leis para arrancar dinheiro do povo. E político não quer saber, irmão, em votar em uma lei que vai beneficiar você, não. Ele quer saber quanto ele vai ganhar para ele votar naquele projeto de lei, quanto de dinheiro, quantos milhões vão dar a ele para ele votar naquele projeto. Por quê? Porque o governo faz um projeto, certo? O governo tem em mente projetos que traz grandes obras e que para aquelas grandes obras é milhões e milhões e milhões. E aí tem um investimento naquela obra, e começa aquela obra, e o dinheiro vai para o bolso deles e não termina a obra, e abandona as obras, e aí vem outro governo para terminar aquela obra, de novo, paga de novo, e rouba de novo, e assim vai. Do mesmo jeito é os evangélicos. Só que os políticos, eles fazem isso, e eles não têm um aprofundamento da palavra de Deus, porque eles são ímpios. Agora, os crentes é pior, ele conhece e faz. Ele conhece a palavra de Deus, ele sabe que está pregando a mentira, ele sabe que isso não é verdade, mas eles pregam. Por quê, irmão? Porque eles estão interessados somente no dinheiro aqui, só no dinheiro que favorece ele, nos benefícios, nos cargos, não deixa os cargos e vão passando de pai para filho e vão aí mantendo. E a Bíblia aqui, irmão, dá respaldo a muitos deles que eles vão ser salvos, mesmo que pelo fogo, mas vão ser salvos. Não vão ter galardão, mas muitos deles vão ser salvos. Porque prega a mentira, engana o povo, desvia o povo, mas diz que vão ser salvos, mesmo que pelo fogo. Tem uma carta aqui, se eu não me engano, é lá em Corinto, que está dizendo isso aqui, né? Que mesmo pelo fogo, eu acho que é lá onde fala nos sacrifícios aos ídolos. Eu estou achando que é por aí. Eu não busquei, mas está dizendo. É onde fala de palha, cada um tem a sua obra com palha, feno, madeira. Lá vai dizendo que mesmo pelo fogo eles são salvos. Tem uns que vai ser salvo, viu, irmão? Então eles têm a certeza que vai viver a vida aqui corrupta, pregando a mentira, vai viver bem, com o dinheiro dos irmãos, e mesmo assim ainda vai ser salvo. Essa é a verdade da palavra de Deus. Estou destruindo a filosofia dos teólogos, dos evangélicos, com a verdade da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, isso aqui são tradições humanas, filosofia vãs, errada. Não vem de Deus, vem do homem. Olha, o 9, olha. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus. Olha, irmão. Em quem? Olha. Porque em Cristo habita
corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus. Ó, irmão, está dizendo em quem? Naquele corpo de Jesus. Era no corpo de Jesus. No corpo de Jesus, olha, porque em Cristo, olha, não é nos irmãos não, era em Cristo. Temos que ler a Bíblia e respeitar o destinatário. Aqui está se falando de Cristo. Então, naquele corpo de Jesus Cristo, habitava corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus. Era o próprio Deus, irmão. Agora, ele estava numa manifestação de filho. Aí tem gente aí que pega esse versículo e diz que em você habita corporalmente toda a plenitude de Cristo. Não, irmão, é mentira, é o SUS falando do mal lavado. Não habita. O que habitou naqueles irmãos é o mesmo Espírito que habitou em Jesus Cristo. Aquele mesmo Espírito habitava, da morte de Jesus para cá, começou a habitar naqueles irmãos. O mesmo Espírito começou a habitar neles, nos que andavam na verdade, porque o que não anda, não habita, porque ele não é ministro do pecado, aquele povo continua no pecado. Tinha uma manifestação aqui e acolá, quando a gente, que nem hoje tem, o povo tem. Quem anda na verdade tem, quem não anda, não tem. É um espírito humano, é um espírito mundano, vive nos desejos carnais da vossa carne, anda segundo a carne, nas vontades pecaminosas, nos desejos do vosso corpo, da vossa mente. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz aqui o 10, olha, porquanto vocês têm, vocês lá, está falando com aquele povo judeu, olha, porquanto, Colossenses 2,10, olha, porquanto vocês têm a plenitude de Deus por meio da sua união com Ele. Ele é o cabeça de todo o poder e autoridade. Ó, irmão, aqui Paulo escrevendo, estava dizendo, irmãos, vocês, porquanto vocês têm a plenitude de Deus por meio de sua união, olha, por meio daquele feito que Jesus fez, eles passou a ter o quê? A comunhão, a união se juntou. Jesus veio morar neles, o Espírito de Deus que habitava em Jesus veio morar neles. E diz que ele, Jesus, ainda dominava, porque ele ainda não tinha vindo julgar Israel. Ele morreu e disse que ele agora habitava naquele povo. E ele era o cabeça daquele povo. Ele é o meu cabeça hoje? Não, se eu pregar, isso é uma heresia. Ele não é o meu cabeça. O meu cabeça é o próprio Deus. Reconheça que tudo isso eu tenho através dele. Não é? Foi através dele. A minha pregação para trás, irmão, eu não tinha ainda esse entendimento. Eu pregava que nós estava debaixo do Cristo ressuscitado. Por quê, irmão? Porque eu ainda estava sendo destruído pelos pregadores da graça, aqui, pelo YouTube, que prega, que diz que nós estava debaixo do Cristo ressuscitado. É mentira, irmão, isso é heresia. É mentira desses homens. Irmão, eles falam de Martim Lutero. Está igual Martim Lutero, saiu da religião evangélica, abriu outro evangélico ali. Trouxe alguns esclarecimentos? Trouxe, verdade. Aprendemos muita coisa com eles? Aprendemos, através deles? Aprendemos. Mas virou sistema. Aí ele prega que o sistema, que os evangélicos, diz que o que ele prega virou sistema porque ele usa paletó. Não, é porque ele prega o mesmo que em quem ele desce o pau. A mesma coisa.
Sistema. Sistema corrupto. Evangélico corrupto também. Vê se ele tem coragem de pregar o Deus vivo que eu estou pregando aqui. Vê se ele reconhece que eu estou aqui trazendo um esclarecimento. Vê se tem coragem de dizer que errou, que está errado. Pode até vir. E os irmãos, é verdade. É mentira. Eu rebato aqui, é mentira. Irmão, a nossa luta, ele mesmo prega, os da graça aí mesmo pregam. A nossa luta é doutrinal, que nem eles pregam. A luta que Jesus teve com os fariseus foi doutrinal. A luta que eles começaram a pregar, doutrinal. A luta que eu estou aí com vocês que diz que é da graça e prega mentira, é doutrinal. Reconheça, irmão. Reconheça que pregar Jesus hoje é heresia. Vocês sabem disso. Vocês conhecem isso. Vocês dizem que está debaixo do Cristo ressuscitado, debaixo do Espírito, do ministério do Cristo. Que mentira é essa, irmão? Tenha vergonha na cara, prega a verdade. Dê a cara aí, a tapa aí, ó. Pregue corretamente, prega graça. Você não diz que prega graça 100%. É mentira sua. Você não prega, não. É mentira. De quem disser aí que prega graça 100%, se pregar o Deus, o Pai. Aí prega. Hoje em dia, irmão, não era nem para a gente falar no nome de Jesus. Para falar assim, porque está escrito e foi feito. Foi. Pregar que foi através dele. Pregar ele não. Pregar que foi através. Ele foi o caminho. Ele foi o advogado. Ele foi a verdade e a vida. Foi, não é? Hoje a verdade e a vida é Deus e nós. Tá certo, irmão? Estou pregando aqui a verdade. Agora estuda a Bíblia, leia a Bíblia. Sei que a maioria não vai aceitar, não vai concordar. É porque vive, a mente está contaminada com a heresia. Olha, o 10. Porquanto vocês têm a plenitude de Deus por meio de sua união com Ele. Olha. Porquanto vocês têm a plenitude de Deus por meio da sua união com Ele. Ele é o cabeça de todo o poder e de toda a autoridade. Ó, irmão, da cruz para cá, quem é o cabeça? É Deus mesmo. É Deus mesmo. Paulo estava dizendo, porquanto vocês agora têm toda a plenitude de Deus, não é de Jesus Cristo, não. É de Deus. É a plenitude de Deus. Era o próprio Deus agora, acesso livre. Não era mais Jesus Cristo, era Deus. Da cruz para cá, da cruz para trás, era o Cristo, era o Jesus de Nazaré. Da cruz para cá, era o Cristo ressuscitado. Até o ano 70, quando ele veio e julgou Israel. Olha, o 11. Quando vocês foram a Cristo, ele os libertou dos seus maus desejos, não por meio de uma operação física de circuncisão, mas de uma operação espiritual feita por Cristo, pela qual somos libertos do poder da natureza pecadora. Olha, irmão. Está vendo aí? Irmão, esse versículo é profundo. Olha. Quando vocês foram a Cristo. Olha, irmão. Foram. Por quê? Porque Jesus disse que não foi nós que escolhemos a ele.
foi ele que nos escolheu. Então nós fomos a ele. Por quê? Porque foi ele quem nos escolheu. E como os evangélicos, você vai numa igreja lá e lá você aceita Jesus e eles dizem que foi você que escolheu ele. Estão pregando a verdade? Não, estão pregando a mentira. São um bando de mentirosos. Olha, ele os libertou dos seus desejos. Olha, ele libertou vocês, aqui aquele povo daquela época, Colossenses, ele libertou vocês dos desejos que vocês andavam, da vida que vocês levavam, da prática que vocês praticavam. Ele libertou vocês, agora é liberto, vai fazer tudo diferente. Quando é que isso está chegando a você? Agora. Essa vida que você leva na religião evangélica, você tem que deixar ela, porque tudo isso é mentira. Quando é que ela liberta? Agora, se você deixar. Se você não deixar, não vai libertar. Você está conhecendo, mas você volta a praticar tudo que você praticava antes. Aqui, olha. Não por meio de uma operação física de circuncisão. Olha, irmão. O que é que os evangélicos pregam aí para que você seja de Jesus? As operações físicas. Comer pão, para ter comunhão, se lavar nas águas, para seu velho homem ficar na piscina. Basta passar uma menina bonita, o velho homem sai lá da piscina, aí vem de novo. Só que o seu velho homem ficou lá na cruz, Romanos 6,6. É a verdade da Bíblia, mas eles não pregam. Por quê? Isso é vergonhoso para eles, teólogos, estuda muito. Aqui um analfabeto, que nem eu, que não tenho estudo, que não sei fazer conjugação, as conjugação verbal, em que estado está essa escrita agora, está no presente do futuro. Ela foi escrita no presente do passado, está no presente do futuro. Nós estamos, né, aqui relatando para a escrita. Ela foi escrita uma história, uma profecia que já se cumpriu. Nós estamos relatando uma história, uma profecia que já se cumpriu hoje no futuro, aqui. No presente. Estamos no presente, aqui. Entendeu, meus irmãos? Não tem um estudo para trazer um negócio bem elaborado, como eles... Ainda bem que eu não tenho, né, meu irmão? Porque se eu tivesse, talvez tivesse igual eles. Né? Então, irmão, não é exterior. Olha, está dizendo aqui, olha. Não por meio de uma operação física de circuncisão. O que era circuncisão, irmão? Olha, a circuncisão na época de Moisés era que quando nascia uma criança, com 8 dias levava e o sacerdote cortava o prepúcio, o pênis, a pelinha do pênis. Certo? Isso podia ser da criança como do adulto também, fazia a mesma coisa. Certo? Trazendo para os dias de hoje, o que seria a circuncisão hoje? Eles trocaram a circuncisão, os evangélicos trocou a circuncisão por pegar a criança e apresentar a Deus. Irmão, olha aí a mente cauterizada e uma mente burra. Irmão, a mulher vive com o marido e pede um filho a Deus, e Deus concede. Ela faz aquela oração dela, Deus me deu um filho, o sonho dela é casar e ter um filho. Aí ela tem o filho, Deus dá. Deus dá, por quê? Porque o espírito que está naquela criança veio de Deus. Aí Deus dá. Que a criança, Jesus tirou o pecado lá na cruz do Calvário. Quem nasce da cruz para cá não tem pecado. Aquela criança é santa, nunca cometeu pecado, nunca praticou pecado. Certo? Nasceu, não sabe nem dizer papai. Aí vão lá apresentar
vim aqui apresentar a criança a Deus. Se Deus lhe deu, irmão, se foi Ele que lhe deu, como é que vai apresentar algo a Deus, irmão, que conhece? Irmão, você pode apresentar aqueles irmãos que estão ali, que não conhecem, que não viu a sua criança nascer. Você apresentar naquele povo, naquela reunião onde você se reúne com aqueles irmãos, eu fico calado. Por quê? Porque aqueles irmãos não viu sua criança nascer, estava dentro do ventre, acompanhou a sua gestação, viu você indo lá para a reunião grávida e tudo, mas não viu a criança. Você apresentar a eles, aquela comunidade, tudo bem, mas apresentar a Deus, eu imagino, irmão, Deus lá de cima. Quem é esse menino? De onde ele veio? De onde ele veio? Hein, meu amado? De onde ele veio? Para de pregar heresia, acaba sem vergonha. Estelionatário. Mentiroso. Aí, destruindo a teologia dos evangélicos com a palavra de Deus, com a verdade. Aí está aqui. Não é por meio, não é por fora, é por dentro, irmão. É aqui dentro. É aqui e aqui. É no coração e aqui. Seguir a verdade. É difícil? É vergonhoso? É, meu irmão. É vergonhoso para eles agora. Por quê, irmão? Porque derruba todo o sistema evangélico, toda a tradição humana dele. Derruba por terra, irmão. Dá discreto. É vergonhoso para eles. Eles não querem fazer isso, irmão. Só isso. Olha. Mais de uma operação espiritual feita por Cristo. Olha, irmão, ela foi feita por quem? Por Cristo. E você está fazendo aqui, olha. Feita por ele, naquela época, aquele povo. E hoje está sendo feita por quem? Foi através dele, das palavras dele, está sendo feita em você hoje, através da palavra dessas verdades aqui, que foi dita por ele, feita por ele. Lembra que o versículo que eu falei lá atrás, que ele disse, vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. A palavra que ele falou, os discípulos escreveram, está aqui hoje está trazendo esse conhecimento até mim, até você, a você, quando ouvir essa mensagem aí, do outro lado. Vai chegar no dia que você ler e estudar. Agora, precisa você ler, estudar e você praticar, porque se você não praticar, ela não vai libertar você. Tá certo, irmão? Foi feita através dele, conhecendo que foi, olha, foi através dele, não é mais hoje, foi feita. Então você tem um entendimento que você já está perfeito, já está pronto. É só não andar em pecado, é só não praticar pecado, é só não viver na prática do pecado. Das obras da carne, que é pecado. Quando você comete uma obra da carne, você está transgredindo a graça de Deus. Está aqui. Pela qual somos libertos do poder da natureza pecaminosa. Olha aí, irmão. Olha. Pela qual somos libertos do poder da natureza pecadora. Olha. Liberto de todos esses rituais, de todas essas coisas que a igreja evangélica faz com a mentira, pregando mentira, falando mentira, fazendo essas obrações, esses rituais, dizendo, fazendo voto, campanha, culto de libertação. Tudo isso, irmão, é uma idolatria, é uma mentira, é uma feitiçaria. Tudo isso é errado. Eles não pregam essa verdade de Deus que eu estou pregando aqui, que eu estou mostrando a vocês aqui com toda simplicidade, com toda a verdade. Irmão, olha, eu vou falar aqui dessas pessoas que vão ouvir essa mensagem. Olha, irmão, se tiver 5 pessoas que acreditam nessas verdades aqui, olha, irmão, eu estou exagerando. Eu estou exagerando. Olha que não tem não. Nem os que pregam na graça, talvez tenha coragem de chegar aqui e dizer o irmão aí, esse irmão aí está correto. Ele está falando a verdade.
Ele está pregando a verdade. Ele está me trazendo um entendimento que eu não tinha. Talvez não tenha coragem, porque é vergonhoso para ele também. Mas vamos para frente, né? Porta agradar a Deus. De quê? Aos homens. Pedro escreveu isso aí. Então, Jesus liberta você da natureza pecaminosa. O 12, olha. No batismo, na sua velha natureza pecaminosa, foi sepultada com ele. Olha. Olha, irmão. Aqueles irmãos que andavam em pecado, aquela velha natureza pecaminosa, aquele desejo, quem não estava lá, irmão? O Espírito foi com ele. Eu que não estava lá, o meu Espírito estava com ele lá. Então, aquele meu Espírito foi sepultado no batismo, na sua morte, olha. Olha, aqui o 12, olha. No batismo, na sua velha natureza pecaminosa, foi sepultada com ele, olha. Quando Jesus entra naquela naquele túmulo, todos os desejos pecaminosos da humanidade que nasceu, que vivia para trás e que ia nascer para frente, todos os que iam nascer para frente foi o Espírito, entrou lá. Aqueles que estavam vivos, a natureza pecaminosa, Deus os arrebatou, aquela natureza, aquele desejo pecaminoso, entrou com ele lá. Quando ele ressurgiu, todos ressurgiu prontinho, perfeito, purificado. Lembra que ele, quando estava vivo, ele disse, orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne, ela declina para o pecado. O seu espírito, irmão, já nasceu pronto, já nasceu perfeito. Como você não lê Bíblia, você não tem conhecimento, então o seu espírito não atua em você. Quem atua ainda é os desejos pecaminosos, ainda é a natureza carnal, ainda é os seus desejos carnais pecaminosos que são contra Deus. Eu li lá em Romanos, mostrei a vocês lá em Romanos, do 8, do 7 em diante. Pode ler lá, do 7 em diante, você vai ver. A sua carne, ela não inclina para o espírito, ela só inclina para a carne. A sua natureza carnal, ela é diabólica, ela é diabo. Diabo, na Bíblia, é a natureza carnal da humanidade. Sempre lá está se falando, quando está se falando diabo, Satanás, está se falando aos feitos carnais, aos feitos humanos, aos desejos humanos. Nunca a um ser espiritual que a religião criou em cima de versículos, fora de texto e de contexto, e fizeram até um corpo para ele, como um corpo de um bicho, da cara muito feia, com os dentes grandes, com as orelhas grandes, com os chifres, saindo com os olhos de fogo, saindo fumaça, fogo e fumaça pela sua boca, e com rabo e com espeto. Isso é a imaginação da religião que criou na mente dos incautos. Não existe isso. O diabo que existe é você aí, é eu. Ele está aqui dentro, ó. Ele está aqui dentro de mim. O diabo está aqui dentro de mim. Está aí dentro de você. É a sua natureza carnal. Você tem duas naturezas, uma santa e uma carnal. Você vai... quem vai lhe dominar é a que você mais alimenta. Ela está aí dentro de você. Para onde você for, ela vai com você. As duas lhe acompanham. Todas as duas lhe acompanham. A que você vive alimentando é a que vai operar em você. Essa é a verdade da palavra de Deus. Estou pregando aqui nua e crua. Aí está aqui o 12, olha. No qual, no batismo, na sua velha natureza pecaminosa, foi sepultada com ele. Ponto e vírgula. Então vocês ressuscitarão da morte, olha, da morte, com ele para uma nova vida. Olha, quando ele, todas as pessoas estavam condenadas à morte. Romanos, capítulo 5,
versículo 12 em diante. Está dizendo que o pecado entrou pelo homem, e como pelo homem entrou o pecado, passou todos os homens à morte. Então, vivia-se no ministério de condenação e morte. Está lá em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 6 em diante, que ele nos capacitou para ser ministro de uma nova aliança. Aí está comentando sobre aquilo. A lei de Moisés era um ministério de condenação e morte. Por quê? Porque ela acusava, ela condenava, ela mostrava o pecado, ela era um ministério de condenação e morte. Então, aquele povo vivia debaixo do ministério da morte. Da cruz para cá, então Jesus lavou, todos ressuscitou, Jesus trouxe a igreja dele, não é todo mundo. Diz que como pelo pecado muitos trouxe a morte a muitos, também por um trouxe salvação a muitos. Muitos não são todos. Não trouxe a morte a todos, mas também não trouxe, quer dizer, a morte espiritual, Adão trouxe a todo, a geral, a todo mundo geral. Ele trouxe a todo mundo geral. Certo? Da época dele. Aos espíritos, a tudo. Ele trouxe morte total. Mas Jesus entrou com os espíritos, então saiu os espíritos que vão nascer para o futuro, já nasceu prontinho, já nasceu sem mácula, sem defeito. Se eles, os pais deles, começarem a ensinar a Bíblia verdadeiramente, eles não fazem o que nós, que não tinha entendimento, fazemos hoje. Mas se não aprender, vão, quando a palavra verdadeira chegar neles, e eles praticar, aí liberta eles. Aí está aqui, ó. E então vocês ressuscitaram da morte com ele para uma nova vida. Olha, tá vendo? Viver uma nova vida, uma novidade de vida, uma nova maneira de ser, não é mais a antiga, é uma nova maneira de vida, é uma novidade de vida. Lembra que lá em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. As práticas, velha, pronto, as práticas da religião que vocês fazem aí, vocês têm que deixar, vocês têm que ser uma nova criatura, vocês têm que pregar de novo, vocês têm que viver em novidade de espírito, uma vida espiritual, uma vida nova. Aqui é a verdade. Aqui, ó. Colossenses 2,12. Está aqui, ó. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Uma nova vida, olha. Porque confiaram na palavra do poderoso Deus que levantou Cristo dentre os mortos. Olha. Por quê, irmão? É pela palavra. A palavra, ela é poderosa. Ela tem poder de libertar, de curar. Ela tem o poder. É a palavra que vem de Deus, não é a que vem do homem, não. O que eu estou pregando aqui é a que vem de Deus. Eu estou lendo, estou narrando aqui para vocês. Ela não é minha, ela não vem de mim, ela é de Deus, ela é poderosa. Ela é uma palavra poderosa que traz poder, que traz libertação, que traz conhecimento, que traz edificação, que lhe dá exortação, que lhe dá inteligência. Paulo diz: não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus, está lá em Tito, está em Romano. O poder de Deus é o evangelho, está em Romano, capítulo 1, versículo 16, e está em Tito 1, 8 e 9. Não sei se eu acho que é 1 Tito, capítulo 1, 8 e 9. Ou é 2, sei que é 8 e 9, capítulo 8 e 9. Vai lá, 8, 9, 10, lê lá. Então, irmão, é a palavra de Deus, é a verdade. Versículo 13. Está dizendo aqui, olha. Porque confiaram na palavra do poderoso Deus que levantou Cristo dentre os mortos. Bíblia viva, viu? Muito boa. Compre uma Bíblia dessa, irmão.
muito boa de entendimento, de esclarecimento. Irmão, se esforce, compre uma bíbliazinha dessa e vai tirar você dessas idolatrias, dessas feitiçarias, dessas mentiras que vocês vivem. Meus irmãos, minhas irmãs, é o próprio Deus aqui falando com vocês. 13. Vocês estavam mortos em pecado e seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Olha. Está vendo aqui? Jesus já tinha morrido, espiritualmente tudo já estava feito, mas esses irmãos aqui ainda continuavam na lei de Moisés. Não é o que a religião evangélica continua nos dias de hoje? Na lei de Moisés, ainda praticando os mesmos rituais da lei de Moisés, não é o que eles andam fazendo hoje. Tudo que é da lei de Moisés, querendo judaizar a igreja de Cristo. Irmão, isso são as portas do inferno. As denominações evangélicas. E os da graça também, que ainda diz que prega. Ó, irmão, tem que, para ser santa, tem que pregar a graça 100%. Tem que viver a graça 100%. Senão, ontem o pregador pregou lá em Tiago que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Sentou o rei na religião evangélica, se achando o bam. E não é, está na mentira também. Irmão, seja mais humilde, reconheça, tenha humildade. Tenha humildade. Chegue para os irmãos na live aí e apresente que ultimamente não está andando na graça. Está no sistema também. Tenha coragem. Pregue a graça. Vive a graça. Agora, você sabe que viver a graça 100% não gera muito, não. Tenha coragem. Vocês aí da graça, todos os... Não vou citar nome aqui, não. Mas vocês aí, as pregações, é só Jesus, o Cristo ressuscitado. Irmão, isso é heresia, irmão. Tenha fé em Deus. Você serve a quem, irmão? É a Deus ou a quem é? Ou é a Mamon? Ó, irmão, chegou 1h03. Amanhã nós continuamos. Eu pensei que ia acabar hoje, mas não deu tempo. Amanhã nós continuamos. Vamos até o versículo 16 de Colossenses 2. Amanhã nós lemos o resto. Vou deixando a graça e a paz. Se inscreva no canal, dê um joinha, dê um like, irmão. Ó, os irmãos não se inscrevem no canal. Por quê, irmão? Que é a verdade. Constrange eles. Não dá um joia, não dá um like. Os outros ocultam. Mas eu deixo a graça e a paz. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus continue nos iluminando. A todos nós, irmãos da graça. Devemos andar na graça. Devemos pregar a graça. Devemos viver a graça. Graça e paz. Abba, Pai, em nome de Deus. Amém. Já ia falar Jesus. Em nome de Deus. Amém. Sabemos que foi através dele. Mas é em nome de Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Pai de Jesus e o nosso Pai, nosso irmão. Jesus, nosso irmão. Amém.